Iniciar aqui mais um vídeo, né, amor? Ele tá Acho que é o super. primeiro, né? Que eu tenho. Não, não é o primeiro, não, mas é o primeiro em que a gente vai estar Depois de um tempo, sentado aqui conversando, né? Hoje a gente vai bater um, um quê? papo. Um papo, né? Em especial Dia dos Namorados, a gente resolveu trazer pra vocês, né? A nossa história, como foi que a gente se conheceu, né? Como foi que chegou até os dias de hoje, né? Nosso casamento. Lembrando que a gente comentou, né, sobre algumas coisas e tal. Mas não tem roteiro nenhum, né, amor? Vamos contar aqui o que é que a gente lembra. Eu acho que eu lembro mais que Samuel, porque Samuel é muito esquecido. E é isso, aproveita pra deixar o like aí, se inscrever no canal, né? Ativar sininho, etc. Eu também sou um pouquinho blogueiro. Corta pra mim. Tivemos que mudar um pouco a qualidade da câmera, porque meu celular é péssimo com memória. Mas esse vídeo vai sair. Mas é isso, bora iniciar do início, né? Como foi que a gente teve o primeiro contato, né? Na igreja. Na igreja, ele foi pra... Ele tava babando. Ele foi lá pra igreja que eu fazia parte no ano de 2019. Sendo que eu nunca tinha visto ele, né? Eu fui tipo na última semana do ano. Nunca tinha visto, né? Eu era ali do grupo do Jovem, da União e tudo mais, nunca tinha visto. O primeiro contato que eu fui ver, de fato, assim, foi no culto de sexta-feira, que a nossa dirigente apresentou ele como novo membro do grupo. Né? Tava eu e algumas meninas, foi o nosso primeiro contato, né? Aí, beleza, né? Quando eu bati o olho nele, eu achei ele bonito, não vou mentir. Mas até então a gente não tinha tido nenhum contato, né? Foi o primeiro contato ali que a gente teve. Assim, quando Samuel chegou, não tive logo segundas intenções, jamais, né? Não tive, não. Até porque, assim, eu sempre colocava na minha cabeça que o meu primeiro namorado, porque eu nunca tinha namorado, né? Seria, de fato, pra casar. Né? Eu sei que tem muitos relacionamentos que dão errado e tudo mais, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém pelo fato de dar errado. Mas eu sempre coloquei isso na minha cabeça, né? Eu não era o tipo de pessoa que ficava com um com outro, jamais. Conversava e tudo mais, mas sempre fui muito séria, sempre muito decidida com esse tipo de coisa, sabe? Tanto que Samuel tinha medo de mim, minha gente. O pessoal falava que eu era braba e não sei o que, ele nem falava comigo, Ela né? era meio diferente. Não, é porque era muito, sabe, explosiva, muito, sabe, aquela pessoa que fala tudo na cara e tudo mais. Mas enfim, fecharam as igrejas e tudo mais, né, cada um no seu canto. Começou a voltar, a igreja depois tipo, de uns 3 meses, não foi mais ou menos. Porém, era tipo horário reduzido e pessoas reduzidas, tipo, cada um ficava em um canto, né? E aí que foram voltando as coisas aos poucos, Foi né? justamente nessa fase que a gente foi se aproximando. No meio da Já era pandemia. mais ou menos quase metade do ano 2020. Era quase metade do ano Yes. 2020. Meu Deus do céu. Agora passou um filme na Isso cabeça, mesmo. né? Esse meio tempo que estavam voltando aos poucos, assim, os cultos da igreja, a gente começou a sair, né? Mas entre os jovens, a gente saindo assim pra visitar outras igrejas, no caso, né? Então eu lembro que na época ia muita gente, né? E nesse tempo tu se tornou o quê? Regente, maestro. Regente da União. E aí que minha admiração começou a crescer, né? Eu já admirava Samuel, porque assim, eu ouvia falar, assim, pouquíssimas coisas, sabe? Ai, que ele é muito inteligente e tudo mais. Ia maestrar lá na Uma frente, pessoa cara, olhando assim. responsável. Não, pelo fato de ser uma pessoa responsável, um jovem bastante responsável. E foi que os meus olhos começaram, tipo, a observar Samuel de uma forma diferente, né? E até então não tinha comentado com ninguém. Né? Eu comecei a comentar pela primeira vez assim da minha vida com minha mãe, sabia? Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô gostando de um menino e tudo mais. Aí ela até falou pra mim, mas esse menino gosta de você, cuidado pra não se iludir. Porque minha mãe já era bem direta, entendeu? Aí ela falava logo assim, cuidado pra não se iludir, ver se ele gosta de você. Sendo que eu disse, só complica um pouco, porque a gente não conversava muito, né? Aí não é que eu não gostava dela, que eu ainda tava fechado Não, mas aí isso foi para bem uma nova antes, no início, quando eu comecei a gostar de oportunidade. você. Não tinha chegado até então pra falar, né? Aham. E aí que rolou uma situação, um mal entendido, né? Porque eu cheguei pra contar pra uma amiga minha da época a respeito de Samuel. Ela inventou de chegar na dirigente lá do grupo e dizer, né? Ela disse o seguinte, eu tô orando por Samuel e Karine, né? Só que eu cheguei na hora que ela falou só orando Samuel.
E aí eu não fiquei em dúvida, eu falei, ué, essa menina tá olhando por mim, tá, será que é ela? Só que eu nunca alimentei nada com outras pessoas. Mas Karine na época ficou meio assim, ficou com medo, ficou Não, claro, desconfiada. porque ele ficava mandando mensagem pra ela. E Porque porque eu eu sabia. precisaria confirmar. Não, Mas e porque eu sabia, porque tinha muitas delas que eu respondia. Né? E rolava aquela coisa dela falando pra mim a respeito, falando de mim, pra você também. E ele nem tchu, né? não, era bem assim. Aí eu pegava e Não, ficava tirando onda, fica logo com ela, quando eu falava com ele, puxando assunto, sabe? Olha, chegando pra raiva, porque ele ia perguntar sobre a outra, e eu lá, feito uma tabacuda, tentando expor meus sentimentos pro menino, né? E ele nada de perceber. Aí foi que eu expus logo assim, né? Falei pra ele, tudo por mensagem. E aí que tu falou que. Fala aí, fala. Aí eu falei, olha, pois se você realmente me quer, você vai esperar. Então, eu estava numa fase bastante íntima com Deus, eu queria uma coisa séria, não estava feliz com meus relacionamentos anteriores. E aí foi o que aconteceu. Isso aí a gente já iria mais ou menos quase na metade do ano 2020. Foi, quase uma Aí pronto, aí a gente começou a conversar com mais seriedade a partir daí. Conversa vai, conversa vem. Eu, como sempre, muito ansiosa, né? Muito. Sempre queria uma resposta imediata. Sendo que, minha Aí gente. foi um balde de gelo pra ela, né? Se você realmente quer algo sério, você vai conversar comigo, você vai esperar e a gente vai ter um processo diferenciado, então a gente não se beijou, a gente, assim, enquanto Verdade. conversava. A gente não se beijou tinha enquanto contato conversava. físico. A gente se abraçava, tipo, É, publicamente, assim, e tudo mais, né? Mas tudo ia na minha casa, não. né? Não ia pra minha casa. A única vez que Samuel foi na minha casa, porque a gente tava conversando, foi um dia que eu fiz assim, me leva lá embaixo que eu tô sozinha, que nesse dia as meninas não tinham ido pro ensaio. Aí desceu ele e outro menino, me levou na frente da minha casa, mas não entrava nem nada. E nessa época, assim, eu já conhecia já a mãe dele, porque foi na festa da União, não foi? Ele também já conhecia a minha. Aí minha mãe, Samuel, Pronto, aí começou né? daí. Yes. Aí pronto, né? Dando assim uma acelerada, né? Pra vocês entenderem, porque eu não quero deixar esse vídeo muito grande, não. Mas eu espero que esteja dando assim pra entender tudo assim que a gente tá falando, tá bom? Mas daqui não tiveram tantos acontecimentos. Assim, né? Teve mais processo da conversa, né? Que a gente já falou pra vocês. A paquera que foi um meses. pouco dificultosa, porque eu me fazia de difícil, mas ela entendia. Aí ela também jogava o verde. Aí até ela realmente falar e explicitar tudo, aí tudo bem. Aí depois daí foi a conversa durante os meses. Depois chegamos no dia 7 de novembro de 2020. Mas um dia antes ele tinha falado que iria ir à igreja, né? Porque normalmente a gente só se vê na igreja, né? E aí que eu esperando, deu horário do culto, ele não chegou, terminou o culto, ele não chegou e eu preocupada. Sem saber onde é que esse menino tava, de fato. Eu Você não mandei lembrava, não? mensagem, mas tu tinha comentado comigo depois, quando eu já tinha começado a namorar. Aí, mandando mensagem, nada dele responder. Samuel já era péssimo no WhatsApp, né? Tanto que eu passava raiva com ele, porque às vezes eu mandava mensagem, ele demorava um tempão pra responder. E aí que, no dia seguinte foi que ele me respondeu, isso era 11 e pouca da manhã. Eu lembro o horário certinho, 11 e pouca da manhã, ele me perguntando se minha mãe estaria em casa, né? Tu lembra? Isso eu lembro. Se minha mãe estaria em casa, porque tu queria falar com ele e tudo mais. Aí eu peguei e disse a ele, não, ela vai estar depois do ensaio, né? Ou um pouco depois, antes assim de acabar o ensaio. Porque a gente tinha ensaio na igreja, né? Começava de 2 e acabava às 4 horas. Aí foi que ele disse, eu posso passar aí antes pra deixar um negócio, porque eu não posso levar pra igreja, né? Aí eu disse, vem embora. Enquanto isso, eu peguei toda a minha renda na época, que era um total de R$ 50. Fui na floricultura mais perto aqui de casa, aqui no bairro. Comprei um buquê muito bonito, simples, mas bonito. Bonito. E aí tomei coragem, aquele medo, Chocolate também. Chocolate, não foi? Aqueles sentimentos, aquelas coisas meio. Tomei coragem, engoli tudo e fui-me embora. Disse, vou pedir ela em namoro hoje. Quero fazer diferente, quero mudar, tanto pra mim quanto pra ela. Cheguei lá. Realidade. Deixa eu falar. Ele não como é que fala? Externou aquelas palavras, quer namorar comigo. Ele Eu não consegui falar, quer namorar comigo. Chegou na frente da minha casa.
Eu tinha chamado, lembrando, tinha chamado uma amiga minha e tinha minha irmã em casa, né? Porque eu já tava já imaginando que poderia ter acontecido, poderia acontecer esse tipo de coisa, né? Porque o tempo que a gente tava conversando, a forma que ele falou. Aí eu lembro que as meninas até foram pra janela. Eu nem olhei na janela. Porque tu chamou ou me ligou? Não lembro. Enfim, eu sei que eu nem apareci na janela. Sei que eu desci no processo da escada, eu já tava gelada, tava pálida, parecendo fantasminha. E Quando eu eu também, cheguei. foi a primeira vez que eu tecnicamente tinha feito isso, assim, com esse domínio, com essa manifestação de sentimento. Tecnicamente. É, Enfim. Aí eu desci lá, toda vergonhosa. Tem até um videozinho que eu vou tentar sim. colocar. As meninas gravaram um vídeo, colocaram música, a gente morre de vergonha. Aí pronto, depois, né, a gente foi pra igreja e tudo mais. Eu comentei lá com a dirigente que a gente considera ela como nossa cupido, porque sempre ela fazia de tudo assim pra juntar a gente. E que depois acabou o ensaio, ele desceu junto comigo. Aí teve processo, Aí sim que eu fui falar com meu sogrinho, minha sogra. né? Aí eu fui realmente conversar, olha, quero pedir sua filha em namoro, porque eu quero isso com ela, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer. Só que para ela era muito importante que eu pedisse diretamente a ela também. Então só depois da noite que ela Ele foi veio pro mandar aniversário, não mensagem. foi? A gente tava em casa, ele foi pro aniversário. Tinha apresentado pra minha família que tava lá, que ele era meu Só que namorado. ela ainda não acreditava. Então ela me mandou mensagem. A gente tá namorando mesmo? Vê, a cabeça da É criança. oficial, é oficial. E ela tá certa Nunca mesmo. dei Tem relacionamento, que ter a mas tinha que vitória assumir. correta. Tinha que Mas claro que assumir. eu assumi. Claro que eu assumi. Por- Postei logo Mas um tinha que ser no story. 7 de novembro. 7 de novembro. Aí o Lind Stories, agora é Mas eu oficial. fiz isso. Minha namorada, não sei o que ele postou, teve que postar. Sim. Porque minha gente. Eu queria a Vitória incompleta, é? Desde quando? Ela era sempre foi influencer, assim, entendeu? Aí pronto, minha gente, outra coisa. É o primeiro beijo, né? Que a gente comentou que Aí é não outro tinha. BO. Então, no outro dia, 8 de novembro, no domingo, ela veio pra minha casa com uma outra colega dela para visitar uma igreja, minha antiga igreja, aqui próximo da minha casa. E aí aconteceu de fato o nosso primeiro beijo, que não Mas aí foi ainda teve um selinho no dia do que ele me pediu namoro, um né? dia, no dia do namoro, não. Mas, assim, foi o Não, primeiro contato, foi o né? primeiro contato, mas no outro dia foi beijo de fato. E não foi de Foi lá a horrível. melhor experiência da Foi vida. horrível. É porque, sei lá, Não se encaixou bem, não se conhecia, a vergonha. foi muito Mas vergonhoso. O vídeo a tão gente, a horrível. gente fingiu o costume. Te amo. Eu mordi a Pronto, língua acabou. dele, essa é a real. Pronto, uma coisa que a gente quer deixar pra vocês, né? Pelo fato de eu ser muito ansiosa, Deus me ensinou, tipo, muitas lições durante todo o processo, né? Como eu disse, a gente passou uns meses conversando, nunca nos beijamos, né, tudo mais. Por mais assim que eu tenha tomado algumas atitudes em relação a querer apressar as coisas, mas Deus sempre foi ensinando que era no tempo dele, né? Tanto que às vezes eu até parava assim, meu Deus do céu, será que não vai dar certo? Porque até agora não teve nenhuma atitude, nenhuma coisa de assumir nem nada. Mas foi tudo um processo, a gente teve que passar pelo processo, né? E é isso que eu digo pra vocês, né? Tem que passar pelo processo pra daí dar certo. Porque se, imagine se fosse rápido demais, possa ser, não sei, né? Que a gente não tivesse aqui hoje. E entregue ao Senhor, vá com calma, É, lance sobre ele as suas ansiedades. até porque, minha gente, a gente percebe assim que nos dias de hoje é muito difícil você encontrar jovens que de fato tenham a paciência de conversar, né? Logo aquele negócio de ficar, né? Sim. Logo de ficar pra saber se vai gostar do beijo. Só que daí eu pergunto, se você de fato for querer Você aprende um com tá o com outro. aquela. Não, mas se você for querer estar com aquela pessoa, você vai se interessar pelo beijo dela, claro que, né? Ali E o mesmo contato é se for ruim, importante. você aprende junto com Porque a pessoa. é junto, tudo se aprende junto, sabe? Tudo. Tudo se aprende junto. E mesmo se os dois caírem, os dois se levantam. Porque dois juntos é melhor do que um sozinho. É bíblico, hein? Então ajuda. E é isso, minha gente. A gente trouxe a nossa história, né? História de namoro. Namoro. Aí, noivado e casamento rola pra cima, entendeu? Compartilha o vídeo. Tô Já querendo brincando. engajar Pra vocês. nossa saga. Que vocês possam ser inspirados por Deus. Não por nós, porque a gente não merece nada. A gente é pecador, a gente erra.
Bom, muito obrigado, né? Pelo Ele já acompanhamento. falou tudo, não preciso falar mais Pois nada. é. E é isso. Valeu, galera. Bye, bye.